Justiça Legal de hoje tem uma entrevista sobre os direitos humanos com o juiz Fernando de Castro Faria, que faz uma análise sobre esse assunto aqui no Brasil. No quadro Isso é Legal, nossa equipe acompanhou uma sessão de cinema que teve como atração a trilha sonora sendo tocada por uma orquestra ao vivo. Tem também um giro de notícias com os principais assuntos sobre o judiciário catarinense. E a gente começa com o segundo colóquio da primavera, que aconteceu na Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina e falou sobre a democracia direta participativa, principalmente sobre a aprovação, a discussão e a modificação do Plano Diretor de Florianópolis, como uma das ferramentas para a sustentabilidade da capital. O Justiça Legal de hoje já está no ar. O segundo colóquio de primavera, realizado pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, deu continuidade ao debate já iniciado no primeiro colóquio e abordou os temas Plano Diretor do município de Florianópolis e a participação popular como um caminho para uma cidade mais planejada. A Escola Superior da Magistratura entende que isso também é seu papel, de trazer a discussão jurídica para o meio acadêmico e receber a comunidade para ajudar a aprimorar, qualificar essa discussão. Colóquio como aquele momento em que vários pares discutem sobre um tema, trocam ideias, aprofundam conhecimento. O ano passado ele versou sobre o direito ambiental de uma maneira geral. Este ano nós pontuamos dentro desse grande tema o plano diretor. E por quê? Porque é de interesse de toda a comunidade. E envolve profissionais da área jurídica, profissionais da área da antropologia, da sociologia, da engenharia, da arquitetura e principalmente nós pensamos porque estamos num período em que vamos passar de um executivo e de um legislativo para outro e pensamos por que não discutir esse tema agora, transformando a escola num fórum de alargamento de conhecimento. O evento que aconteceu aqui na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses em Florianópolis reuniu professores, operadores do direito, representantes políticos e integrantes da comunidade, que fizeram uma reflexão de modo integrado a respeito de questões como a sustentabilidade, a democracia e os direitos humanos. O debate é importante no sentido de aprimorar exatamente o verdadeiro sentido, o propósito de uma legislação como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que vem sendo judicializada, vem sendo tratada de uma maneira por alguns executivos, diminuindo e empobrecendo o verdadeiro sentido da participação. Então, como o objetivo da própria Constituição é um processo democrático e diminuir a distância entre sociedade e o poder público, o Poder Judiciário está diretamente envolvido. Ele não tem como deixar de se atualizar, de reinventar, inclusive, esse processo criativo que é a democracia. Nós temos em Florianópolis talvez um dos casos mais complicados de discussão de plano diretor no país, difícil de uma conclusão ainda a acontecer, Nós não temos um processo concluído, correto, enfim. Então é importante, a Prefeitura fez muita questão de participar desse debate para compreender melhor esse processo, porque hoje a gente entende que depois de 10 anos de discussões, a Prefeitura perdeu a credibilidade na condução desse processo, Então a gente quer resgatar um pouco essa expectativa de que se possa concluir um bom trabalho. Então a discussão da reforma urbana passa também por esse debate, de como tornar realmente a cidade mais humanizada, uma cidade mais igualitária, uma sociedade mais justa para todos. A SMESC, com essa iniciativa, ela está de parabéns. Por quê? Porque ela é um centro de pesquisa, é um centro de estudo, é um centro de debate e é um centro de reuniões de pessoas que efetivamente estão preocupadas com a sociedade e com o futuro, não só de Florianópolis, mas do país. Por isso que é muito importante que aqui ela abra as portas para a sociedade, para todas as pessoas interessadas e firme convicções, firme discussões e possa estabelecer, quem sabe, rumos para que a gente possa ter uma cidade melhor.
Além da conversação dos convidados especiais pela manhã, o encontro seguiu no período da tarde com outras atividades temáticas, a fim de transformar em realidade os direitos garantidos na lei brasileira. Normalmente se discute só no ponto de vista de legalidade. Então, discutir a legitimidade das decisões que dizem respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida, isso é tudo novo, né? E embora esteja na legislação já há muito tempo e como um princípio de direito ambiental, introduzir isso nas decisões do judiciário, introduzir isso nas questões levadas ao judiciário é tudo muito novo. Eu acho que todos têm que ter conhecimento, participar, opinar, né? Porque o meio ambiente ele é de todos, né? Ele nos cerca, ele está junto conosco o tempo inteiro. Então é super importante que todos participem, saibam cuidar, tenham responsabilidade como cidadão, né? E até como gestor. Esse é o principal de tudo. A questão do direito humano ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental para as presentes e futuras gerações passa pela discussão de uma cidade sustentável. E nesse sentido, a SMESC ela não está apenas ocupada da formação e capacitação de futuros magistrados, mas principalmente com também a atualização e formação humanística dos operadores do direito. Então, nesse sentido, a atividade que a SMESC hoje realiza, ela está dentro do projeto pedagógico da instituição como uma função social da escola. Enquanto cidadão, é nosso dever fazer parte de decisões tomadas que afetam a nossa cidade. Eu acho que a grande maioria, é muito fácil a gente reclamar que acontecem as coisas e a gente não participar quando a coisa está sendo elaborada. E eu acho que uma discussão como essa, o que vai acontecer com o plano diretor de Florianópolis, né? O que vai ser permitido construir ou não, o que vai acontecer na cidade, né? Numa cidade linda como Florianópolis, cercada de uma ilha maravilhosa. O que vai ser feito aqui, o que vai ser permitido ser feito aqui, eu acho que todo mundo tinha que participar. Uma orquestra ao vivo na sala de cinema, passando todas as emoções do filme através da música. Essa é a proposta do projeto Cinema ao Vivo, que chega à sua 3ª edição, exibindo um clássico do cinema mundial. Acompanhe. Assistir a um clássico do cinema mudo já é um programão. Agora imagine poder passar por essa experiência sabendo que uma orquestra está ali, bem pertinho, tocando a trilha sonora. A proposta é tão interessante que fomos até o SIC, o Centro Integrado de Cultura aqui em Florianópolis, acompanhar uma sessão do cinema ao vivo. O projeto Cinema ao Vivo é um projeto então que propõe a exibição de clássicos do cinema mudo, que são musicados por bandas catarinenses que a gente acaba convidando, bandas sempre de estilos diferentes, assim como os filmes também são sempre de estilos diferentes, de diretores diferentes, para realizar todo o trabalho que vai desde dos arranjos ou até de novas composições para trechos dos filmes, e os ensaios e no final a apresentação aqui para o público, que pode reviver, digamos assim, essa experiência única que remonta às origens do cinema mundial. Essa 3ª edição do projeto exibiu a comédia A General, de 1926, que conta a história de um homem que teve a sua locomotiva roubada com a sua amada dentro e que sozinho faz de tudo para resgatá-las e perseguir quem fez isso. Como o filme é mudo, a banda convidada, a Orquestra de Choro da Escola Livre de Música, teve um trabalho. Exige de nós uma formação, toda uma preparação bastante diferente. Foi legal porque a gente já tinha repertório, só que tivemos que adaptar aos momentos do filme, a dinâmica de filme. Então foi bom, assim, porque é uma produção bem diferente e dá um estímulo legal para nós esse projeto. É quase que 1h20 de música direta, assim, pouco a gente para assim um outro pequeno momento assim na troca de música, mas é direto. Está sendo uma experiência incrível, assim, primeira vez que eu participo de algo parecido. É emocionante, assim, a gente fica ali naquela expectativa do público com o filme, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, que não tem mais nos dias de hoje isso, né, e aí o que a gente percebe nessas apresentações é justamente isso. Será que a música está conseguindo fazer aquele papel de caminhar junto com o filme? Se as pessoas estão assim conseguindo
sentir essa ideia da música acompanhar, né? Que é o objetivo das trilhas sonoras, né? De acompanhar e agregar mais coisas para a história, assim, para o roteiro. A ideia de se ter música ao vivo na sala de projeção não é novidade, já que era assim que as pessoas assistiam aos filmes logo no início do cinema. Os ingressos para as sessões são sempre distribuídos no dia anterior à exibição e a sessão que acompanhamos estava praticamente lotada. A Alessandra, por exemplo, veio com os pais e as filhas. É algo bem diferente, né? Que a gente está acostumado a ver, ouvir. E agora a gente vai testar também um pouco da imaginação, né? De usar a música e acreditar que ela está fazendo parte do filme, né? Mas ela está ali ao vivo com a gente. Trouxe meu pai e minha mãe, as meninas também bem ansiosas, gostam bastante de música também. Já faz parte da família a música pra gente. E quem não conseguiu garantir a entrada com antecedência ficou na expectativa de desistências e nem se incomodava se tivesse que ficar em pé ou sentado no chão. Pensou que chegando um pouquinho antes daria para pegar ingresso. A gente não sabia como é que estava funcionando direito. Para vocês são 4, né? As 4. Se não der hoje, rola amanhã ou se não der, vai ter que ficar só na vontade? Aí não sei ainda se amanhã dá pra gente vir. Eu nem vou falar que tá muito legal. A gente vai chegar mais cedo amanhã. Né? Acho que se dá uma choradinha ali, acho que consegue, não? Sentando no chão, a gente faz qualquer coisa. No final, todo mundo conseguiu entrar para aproveitar a experiência, que provavelmente está garantida para 2017. Com o sucesso que nós estamos tendo, espero que a instituição continue apoiando e dando todo o recurso possível para que a gente consiga continuar com esse projeto. A instituição tem apoiado e mesmo porque o público tem demonstrado um grande interesse e tem realmente reconhecido a qualidade desse projeto. E confira agora o giro de notícias do Judiciário Catarinense. A Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina se reuniu com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa para reforçar o interesse em ampliar o debate sobre as alterações nas regras do processo de adoção no país. Na ocasião, a desembargadora Soraya Nunes Lins entregou ao deputado Vicente Caropreso um documento elaborado a partir de sugestões de magistrados e servidores do Judiciário Catarinense. O Conselho da Comunidade da Comarca de Ibirama, município catarinense localizado no Alto Vale do Itajaí, promoveu a entrega de uma ambulância de atendimento pré-hospitalar ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, com o apoio do juiz lotado na vara criminal e do representante do Ministério Público. O veículo foi adquirido com recursos do Fundo de Transações Penais da Unidade Jurisdicional. O servidor Christian César de Borba, lotado na comarca de Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, voltou a subir no pódio em uma competição internacional. Ele disputou o Campeonato Sul-Americano de Canoagem de Onda, na capital peruana de Lima, e obteve a medalha de bronze. Em sessão histórica, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça julgou o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Judiciário de Santa Catarina. A matéria tratou de recursos financeiros do cidadão que reclama medicamentos ou procedimentos do Sistema Único de Saúde e foi encaminhada no sentido de que o Estado deve fornecer fármacos, terapias e procedimentos padronizados pelo SUS a todas as pessoas, desde que demonstradas a necessidade. A prensagem de veículos apreendidos judicialmente para transformação em material ferroso voltou a ocorrer no estado e dessa vez na região do Planalto Catarinense.
A operação, que é fruto do plano de trabalho de cooperação firmado entre Poder Judiciário, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Ministério Público do Estado de Santa Catarina e executado pela Comissão Estadual de Leilão do Detran Estadual, prensou cerca de 130 veículos apreendidos nas comarcas de Lages e Campos Novos e rendeu cerca de R$20 mil aos cofres públicos. A solenidade de entrega de matrículas de imóveis para moradores do município de Massaranduba, na região norte do estado, que tiveram os domínios reconhecidos com base na resolução CM número 8 de 2014 do projeto Lar Legal, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, onde foram distribuídos 38 títulos. O projeto Lar Legal é uma iniciativa do Tribunal de Justiça, em conjunto com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público e prefeituras. Daqui a pouco, no quadro Entrevista, eu converso com o juiz Fernando de Castro Farias, que fez uma breve análise sobre os direitos humanos aqui no Brasil. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já! O meu entrevistado de hoje é o juiz Fernando de Castro Farias, diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Catarinenses e que conversa comigo sobre esse assunto que é bastante delicado, que são os direitos humanos. Independente da raça, opção sexual e até religião, todos nós temos direitos e que são assegurados pela Constituição. Mas será que na prática isso realmente vale? E quais são os desafios para quem trabalha com esses direitos? Sobre essas e outras questões eu converso agora com o juiz Fernando de Castro Farias. Doutor Fernando, no geral, a grande maioria das pessoas tem noção do que sejam os direitos humanos? Me parece que no senso comum, para a maioria, essa ideia ainda não está bem assimilada, né, do que sejam os direitos humanos. É importante relembrar um pouco da história das conquistas dos direitos humanos, para a gente poder falar um pouco, abrir um pouco essa questão, essa temática, né? Então, assim, em resumo, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, os países, os estados se reuniram, inicialmente em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E depois, isso em 1945, logo após o fim da guerra. Em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz para o direito escrito, o direito positivado, as grandes questões que a humanidade gostaria que estivessem regulamentadas em leis. Então esse é um grande documento, um ponto de partida dos direitos humanos. Há no senso comum uma ideia de que mas os direitos humanos não cuidam das vítimas. Não, ele nasceu por causa das vítimas. Então, os direitos humanos trabalham as vítimas da violência doméstica, as vítimas de racismo, as vítimas da homofobia. Trabalha, sim, também com a questão das vítimas. Então, para o senso comum, talvez não haja uma noção tão firme do que seja a disciplina de direitos humanos. Atualmente, quais são as questões que estão em pauta quando se fala sobre os direitos humanos? Olha, no Brasil, na minha visão, o sistema prisional é um grande ponto. Assim. Eu comentava que o Fernando Gabeira escreveu um artigo recentemente e falando que o sistema prisional brasileiro é uma bomba relógio prestes a explodir. Na minha visão, essa questão prisional merece muito cuidado dos governos, e não interessa de que partido, e também, infelizmente, apesar de alguns avanços, a gente ainda tem que enfrentar a questão de gênero, o machismo enraizado numa cultura, se é que se pode chamar, né? Mas é uma cultura, uma tradição de sermos machistas, de uma forma geral. A questão da homofobia também, a gente precisa compreender que cada pessoa é livre,
inclusive na sua orientação sexual, e que não precisa de nenhuma pessoa para dizer como ela deve ser, né? A questão do racismo também, isso ainda é importante a gente falar muito sobre isso. São algumas das questões importantes a serem discutidas. Tem a questão indígena no Brasil também, que é muito forte a violação aos direitos dos indígenas, mas é um assunto pouco tratado. O assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil, Maurício Santoro, fez uma afirmação dizendo que os direitos humanos no Brasil são uma questão marcada por contradições. Todo passo à frente dado pelo país é seguido por um passo atrás. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo. Inclusive, essa semana, há poucos dias, eu tive um curso em Brasília e a Flávia Piovesan foi uma das palestrantes. Ela que é militante na área dos direitos humanos, ela falou isso também. Olha, um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Porque a gente consegue uma conquista, muitas vezes uma conquista que vem da lei, né? E a gente não consegue a implementação. Então, acontece, como eu falei ainda há pouco, na questão de gênero, e agora mais especificamente na questão da violência doméstica, o Brasil não tinha uma lei que protegia especificamente as mulheres para dar aquela igualdade de que eu falei, e o Brasil foi condenado na Comissão Interamericana, na Comissão de Direitos Humanos, e foi obrigado a editar uma lei que trouxesse essa proteção às mulheres. Quais são os grandes desafios do Judiciário no que se refere à aplicação dos direitos humanos atualmente? Me parece que nessa linha do que eu falei, de garantir esses direitos, de zelar pelo cumprimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais previstos na Constituição e também nos tratados internacionais que versam sobre essas questões. E um ponto interessante da atuação do Judiciário é que, na minha visão, nós poderíamos ser atuar um pouco mais na questão da prevenção, para que esses delitos não ocorram. Mas como a gente faz isso, né? O Judiciário sozinho não tem condição de fazer isso. Então, buscar parcerias com o pessoal da educação, da pedagogia, da área da saúde. O senhor é diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação de Magistrados Catarinenses. Quais são os projetos ou os trabalhos desenvolvidos pela associação sobre esse tema? Eu estou há algum tempo, tenho um colega, o Rodrigo Coelho, que trabalha comigo também na comissão, e o nosso trabalho tem sido esse, de realizar eventos, né, e de tentar difundir essa cultura de respeito aos direitos humanos, e nessa condição de diretor aqui da MC, eu também integro a Comissão de Direitos Humanos da AMB, em Brasília, e lá nós temos uma série de trabalhos de prevenção à tortura, enfim, de várias frentes de trabalho que são realizadas lá. E agora aqui em Santa Catarina eu integro também um grupo de trabalho que vai trabalhar a questão do racismo. E falando agora sobre um tema bastante delicado e também polêmico, como é que os direitos humanos se fazem presente em questões como o aborto, por exemplo? Esse é um ponto complexo, né, extremamente complexo. Um autor italiano, Ferraioli, ele diz que essas questões elas representam um juízo de valor. Então, fica a critério de cada pessoa. Né? Não há assim claro, muitos dos defensores dos direitos humanos se posicionam a favor da possibilidade de aborto, e o próprio Ferraioli menciona que deveria haver um prazo, né, logo no início da gestação, independente se a ciência considera que ali é vida ou não. Isso é muito complexo dentro da ciência também, a partir de que momento começa a vida. Alguns defendem a partir da concepção, outros do nascimento, outros da formação do cérebro, enfim. É uma questão muito complexa, mas ele diz que há necessidade de um tempo para que a mulher decida se ela quer ter o filho ou não. A AMC, a nossa associação, não trata disso, não é o nosso papel aqui tratar dessa temática especificamente. E, como eu disse no início, é um juízo de valor. Então, cada um
com as suas convicções, as suas crenças, enfim, faça o seu juízo a respeito. E falando agora sobre a população carcerária, há uma interferência dos direitos humanos no que se refere à segurança e ao bem-estar dessas pessoas? Nós temos que ter em mente o seguinte, a sanção a quem comete um crime, e isso eu não estou falando de quem ainda nem foi julgado, porque nós temos um grande número de pessoas que sequer tem uma sentença. Ela ainda está aguardando o julgamento e está aguardando presa porque o juiz entendeu que há um motivo para isso, de perigo ou de fuga, ou que aquela pessoa representa um perigo, enfim, há alguns requisitos nesse ponto. Mas mesmo as pessoas já condenadas, nós temos que ter em mente que a sanção que o Estado pode dar a ela é a sua privação da liberdade. Nós não podemos ir além disso. E hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque o sistema prisional pode sim ser um sistema de retroalimentação de violências que ocorrem lá dentro, de dependências que as pessoas que entram lá têm em relação a determinados outros que já estão lá. Então é uma questão muito importante, nós temos que discutir isso. O sistema prisional no Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal já fez uma série de críticas num julgamento, declarou um estado inconstitucional das coisas, né, em relação ao sistema prisional, determinou uma série de recomendações ao Executivo para que, em termos de orçamento e de melhorias, então assim, é um sistema que preocupa e que nós temos que pensar isso. Não adianta só achar que é solução tirar as pessoas do convívio e jogar lá. Tá? Tem que ter um mínimo para que essas pessoas voltem com uma nova perspectiva, né, em relação a onde ela vai se inserir novamente, que é no seio da sociedade. E sobre essa percepção que grande parte da opinião pública tem de que os direitos humanos só servem para proteger os bandidos, o que o senhor acha que deve ser feito para se mudar essa visão? Educação. Não tem outra forma de se mudar essa ideia de que defensores de direitos humanos só se preocupam com bandidos. Não é verdade. Não é verdade. Quando a Maria da Penha sofreu tentativas de homicídio por parte do marido e o Estado brasileiro não deu uma resposta adequada ao caso dela, foi o pessoal dos direitos humanos que foi até a Comissão de Direitos Humanos para pedir providências, porque o Brasil não tinha dado uma resposta adequada àquele caso. Então foi para atender uma vítima de um crime que os direitos humanos foram, o pessoal que trabalha com isso foi até a Comissão de Direitos Humanos e pediu uma punição do Estado brasileiro, que foi punido e teve que editar uma lei que por isso ganhou o nome de Maria da Penha. Então, a ideia é sempre de proteção das vítimas também. E aí pode ser as vítimas de crimes de racismo, de violência doméstica, de homofobia. Então é uma falsa ideia que se disseminou pelo senso comum de que os direitos humanos só se preocupam com os que estão presos. Não é verdade. Há uma preocupação com eles também, mas com todo mundo que é vítima de crime das várias formas, né? Tá? Então eu acho que é com educação, mostrar que é feito esse trabalho para que a gente possa mudar um pouco essa cultura. Muito obrigada, Dr. Fernando, por essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!